Todos nós ficamos tristes ou mesmo deprimidos. Muitas vezes você tem pensamentos ruins de forma constante, não vê uma perspectiva positiva para o seu futuro ou para o futuro da sua família. Isto significa que sofro de depressão? Você, provavelmente, tem perguntas parecidas sobre depressão. Neste vídeo você vai entender como Deus projetou nossa mente para trabalhar, e trata sobre a depressão de uma perspectiva bíblica, analisando causas, sintomas, e especialmente, meios de encontrar a liberdade da depressão e encontrar a paz e a alegria de Deus. 1. Por que os sentimentos machucam? Você já se sentiu com ansiedade, tristeza, raiva, medo, preocupação, inveja ou solidão? Talvez você tenha relacionado um ou todos estes sentimentos negativos ou com fraqueza ou inabilidade de conduzir a vida. Isto não é verdade. Você sabia que encontramos muitos exemplos na Bíblia do Pai, do Filho e do Espírito Santo tendo emoções? Vamos dar uma olhada em algumas que não eram positivas. Deus descreve a si mesmo como um Deus ciumento ou zeloso, em Êxodo capítulo 20 ao dar instruções de não adorar a outros deuses. Jesus se irou com as atitudes hipócritas dos líderes religiosos, sentiu tristeza com a morte de um amigo, ou mesmo abandono quando estava na cruz. Efésios capítulo 4 fala sobre nossa habilidade de entristecer o Espírito Santo por meio de nossas ações. Ver estas emoções negativas ou em Deus pode ser surpreendente. Nós sabemos que nosso Deus nunca peça, mas também tem estas respostas emocionais, e isto pode nos ajudar a ver nossas emoções sob uma luz melhor. Deus criou nossas emoções negativas só para serem a primeira linha de defesa de nosso sistema de alerta interno. A Bíblia e as ciências psicológicas revelam que nós produzimos emoções com base na nossa visão de uma situação. A emoção é um ciclo de feedback. Se vemos a situação como benéfica, nós experimentamos uma emoção positiva para encorajar a ter mais destas situações. Mas os sentimentos negativos nos alertam que a situação tem um potencial de perigo, precisa de uma atenção extra, que algo não vai bem, ou que nós não estamos observando a situação corretamente. Em essência, estes sentimentos são as luzes vermelhas de alerta no painel do carro, ou o som forte do detector de fumaça alertando sobre um perigo potencial. A luz ou o som não são ruins, e de fato, eles salvam vidas. Frequentemente somos condicionados a ver nossos sentimentos negativos, o sistema de alerta, como problema. Isto nos impede de olhar por baixo dos sentimentos e combater o real problema sobre o qual estamos sendo alertados. Sentimentos negativos nos alertam de um problema. Eles não são necessariamente pecaminosos ou negativos. Na verdade, ainda que sejam incômodos, estes sentimentos são ferramentas e presentes positivos e úteis dados por Deus. Então, acolha e seja grato por seus sentimentos desconfortáveis. 2. Tristeza versus depressão. Tristeza, todos nós a conhecemos bem. Taylor Swift fez carreira escrevendo músicas que exploram essa emoção. Contudo, Taylor normalmente mantém uma perspectiva positiva no final de suas músicas. A tristeza de que ela fala é na sua maior parte temporária. Nossa carrancuda amiga azul indivertidamente da Disney Pixar demonstra essa emoção de uma forma um pouco diferente. Ela diz: "E chorar me ajuda a desacelerar e a ficar obcecada com o peso dos problemas da vida." Esta é uma emoção mais extrema do que a tristeza nas músicas pop de Taylor Swift. Alguns chamariam isso de depressão. Qual é a diferença? A tristeza é normal. Todos nós nos deparamos com a tristeza. A tristeza é normalmente o resultado direto de uma situação, como por exemplo, o término de um relacionamento, como nas músicas de Taylor Swift. A tristeza não dura muito, não prejudica o seu funcionamento diário e não interrompe de forma significativa o seu processo de pensamento ou distorce a sua visão de si mesmo, de Deus ou da vida. A depressão, por sua vez, é algo mais extremo. Quando esses sentimentos de tristeza se aprofundam e persistem por um período de semanas ou meses, eles evoluem para uma depressão clínica. Ao contrário da tristeza, a depressão envolve sentimentos e emoções que interferem em seu estado de espírito, prejudicam o seu funcionamento diário em muitos aspectos da vida e prejudica a sua visão de Deus, de si mesmo ou da vida em geral. Algumas diferenças básicas. A depressão envolve uma perda de autoestima. A tristeza não afeta a autoestima. A depressão dura semanas ou meses. A tristeza dura várias horas ou dias. A depressão nos convence de que não há esperança, a tristeza não. A depressão atrapalha nossos relacionamentos. A depressão é uma doença séria. A tristeza é um sinal de alerta normal e benéfico. A Bíblia nos dá 2 exemplos de depressão, Pedro e Judas, que traíram a Cristo. Do fundo do poço, Pedro clamou a Jesus e encontrou esperança nele. Ao contrário de Pedro, Judas não se voltou para Jesus e sua condição piorou. Este é apenas um exemplo de muitos outros encontrados nas Escrituras. 3. O que é depressão clínica?
Em 2008 o mercado de ações colapsou. Milhares de pessoas viram seus portfólios irem por água abaixo. De acordo com o British Medical Journal, aproximadamente 5.000 pessoas cometeram suicídio em resultado das perdas que sofreram. Por quê? A Bíblia nos diz que vivemos em um mundo caído. Com nosso próprio pecado, nós contribuímos para esta condição quebrada do mundo, e sentimos os efeitos quando outros pecam. Nós sentimos a pressão para nos encaixarmos, nos medirmos e agradarmos aos nossos pais, professores, chefes e amigos. Às vezes só é necessário um empurrãozinho para nos fazer sentir como se nossas vidas estivessem saindo do controle, a caminho da depressão. Não é surpreendente que a Organização Mundial da Saúde nos diga que a depressão é a segunda causa de morte entre as pessoas de 15 a 29 anos de idade. Você já pode ter ouvido o termo depressão clínica. Depressão clínica é uma forma mais severa de depressão. Ela ocorre quando episódios temporários de tristeza se tornam mais intensos e persistentes. Como você pode diferenciar uma depressão clínica de um mau humor comum? Veja alguns sinais de depressão. Se você estiver experimentando 5 destes sintomas por mais de 2 semanas, você pode estar passando por uma depressão. Uma sensação irritada, triste, vazia ou rabugenta, uma crença de que a vida é desesperançosa ou sem sentido. Perda de interesse em hobbies ou atividades que eram agradáveis, ou sente dificuldade em encontrar prazer na vida. Mudanças no apetite, significativa perda ou ganho de peso. Excessivas atividades até tarde da noite, sono em excesso ou escasso, dificuldade em levantar pela manhã. Agitação física ou vagarosidade, andar de um lado para o outro excessivamente ou comportamentos repetitivos. Perda de energia, distanciamento social, distanciamento das atividades comuns, ou tédio. Tem feito comentários críticos sobre si ou estado excessivamente sensível à rejeição. Sentindo-se frequentemente sem valor ou com culpa. Baixa performance na escola ou trabalho, ou faltas frequentes. Dificuldade em se concentrar ou pensar. Pensamentos sobre morte ou suicídio, abandono dos pertences favoritos, comentários como "ou você ficará melhor sem mim". Há outros tipos de depressão como a sazonal, a pós-parto, e a depressão bipolar. Para aqueles que sofrem de depressão, dá esperança. A palavra de Deus nos ensina como sermos vitoriosos sobre nossos sentimentos e experimentar a liberdade da prisão do pecado. 4. Depressão clínica, e de onde ela vem? Você já se perguntou o que faz uma pessoa sofrer de depressão? Algumas decisões são complicadas e outras bem simples, mas cada decisão é, em grande parte, influenciada por duas coisas. 1. Nossa visão da situação e 2. Nossas emoções. As emoções desempenham um papel muito importante no processo de tomada de decisão. Na última ceia, Jesus disse a Pedro que ele negaria a Cristo dentro de algumas horas. Pedro disse que ele nunca o negaria. Na verdade, ele disse que, em vez disso, morreria por Cristo. Bom, algumas horas depois, embora Pedro soubesse a coisa certa a se fazer, suas emoções o atrapalharam e ele negou a Jesus 3 vezes. Com certeza você já esteve em uma situação em que teve que tomar uma decisão sob muito estresse ou emoção. Você já fez algo e depois se perguntou, essa decisão foi boa ou ruim? Quando conseguimos nos acalmar e ver com clareza, somos capazes de tomar decisões melhores. A Bíblia chama isso de renovação das nossas mentes. A tomada de decisões é realmente a integração de nosso espírito, mente e corpo. A estrutura de nossos corpos é determinada pelas decisões que nossas mentes tomam. Chama-se isto de circuitos cerebrais. Nossos valores e modo de pensar vêm do nosso espírito. Idealmente, essas crenças espirituais vêm de Deus e de sua palavra. Quando aplicamos a sua verdade à nossa tomada de decisões, nossa mente está fazendo o que Deus a criou para fazer. Resumindo, boas decisões criam circuitos cerebrais mais saudáveis, o que nos permite pensar com clareza e usar mais a sua verdade. Enquanto crescemos, todos nós tomamos muitas decisões erradas. Você se lembra de algumas das suas? Decisões erradas levam a lesões no circuito cerebral. Caso não sejam curadas, psicologicamente e espiritualmente, e podem levar a baixa autoestima, depressão, TEP que significa transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, autolesão, mentira, alucinações ou vícios. Independentemente das decisões erradas que tomamos no passado, a boa notícia é que Jesus morreu pelos nossos pecados, e Deus perdoa a todos que confiam nele. Então o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, para fortalecer, influenciar e curar nossa mente, corpo e espírito. Com Deus podemos morrer para nós mesmos, tomar decisões piedosas e renovar nossas mentes. 5. A prescrição de Deus. Espero que a esse ponto você tenha percebido como sua mente, corpo e espírito trabalham juntos. Agora sabemos que às vezes emoções negativas podem levar à depressão.
Até agora, examinamos os princípios científicos e a Bíblia para nos ajudar nesta batalha espiritual. Resumidamente, Deus nos dá um remédio por meio de seu Filho, sua palavra e seu mundo. Observamos isso olhando mais uma vez para nossas mentes, corpos e espíritos. Aprendemos sobre a importância do cérebro na forma como operamos. Essa parte é muito importante. Para que o cérebro funcione com eficácia, ele precisa de algumas coisas. Em primeiro lugar, uma dieta saudável, e o cérebro precisa de nutrientes específicos para funcionar corretamente. Em segundo lugar, exercício, que por meio do exercício, o oxigênio chega ao seu cérebro, que libera endorfinas que proporcionam uma sensação de bem-estar. Em terceiro lugar, sem drogas ou álcool, e eles são tóxicos para o cérebro, prejudicam o discernimento, levam a decisões erradas e causam vícios. Também discutimos nossa arma mais poderosa, e a tomada de decisões, e como nossas mentes precisam ser renovadas por ela. Com o tempo, conforme nossas decisões piedosas reformulam positivamente as conexões dos nossos cérebros, desenvolvemos habilidades de vida e um modo de pensar mais forte, e a vida fica melhor. Basta pensar em exercícios físicos, por exemplo, e quanto mais levantamos peso, mais fortes nossos músculos ficam e o treino fica mais fácil. A boa tomada de decisões é como um exercício para a sua mente. À medida que regamos e nutrimos esses hábitos positivos, eles dão frutos em vários meses. Por fim, precisamos de poder, estratégia e liderança de Deus na nossa luta contra o pecado, a morte e o diabo. As maiores armas que temos são a morte e ressurreição de Cristo, o Espírito Santo que habita dentro de nós e a Bíblia, o melhor livro de instruções para viver todos os dias. Apoie-se nelas. É importante reforçar que você procure ajuda. Seja do seu grupo de oração, seus líderes espirituais, um amigo ou familiar próximo. Não se esqueça de que você não está sozinho e que Deus coloca pessoas à sua volta como providência divina, sendo elas o socorro bem presente nas suas angústias.